Olá, meus amigos, hoje eu vou dar algumas dicas para vocês aqui para evitar o câncer de intestino. Isso mesmo, evitar o câncer, porque tem algumas medidas que vão fazer com que o nosso risco caia, mas é esperado que uma porcentagem da população venha desenvolver câncer mesmo fazendo tudo certo. Isso porque existe uma predisposição genética de algumas pessoas que vai levar ao desenvolvimento de câncer. Além disso, gente, muito do que a gente já fez na nossa história pregressa faz com que a gente tenha um risco aumentado. Mas quanto antes a gente adotar essas medidas de vida que eu vou falar para vocês, melhor, maior o benefício em evitar o risco de câncer de intestino. Então vamos lá, né? Vamos ver quais são essas dicas que vão ajudar a evitar o câncer de intestino e provavelmente muitos outros. Vamos dar uma olhada nisso? Olá, meus amigos, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever e curte o vídeo também. Não custa nada, vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Bem, câncer de intestino, o que é isso? O câncer de intestino, gente, ele se desenvolve a partir da mucosa do intestino, ou seja, aquela camada do intestino que fica em contato com as fezes. Ali vão acontecendo algumas mutações nas células que vão predispor essas células a viverem mais, elas vão acumulando ali, formando elevações que a gente chama de pólipos. Os pólipos em si, na grande maioria das vezes, eles são benignos, mas eles já têm esse acúmulo de mutação que faz as células viverem mais. E essas células vivendo mais, elas têm um risco maior de acumular outras mutações no seu DNA e essas mutações que vão levar ao desenvolvimento do câncer, que tem aquela capacidade de invadir a própria mucosa do intestino, outras camadas do intestino e até cair na corrente sanguínea e corrente linfática. E é aí que ele vai espalhar para o restante do corpo, tendo aquela característica de causar metástases. Eu já fiz um vídeo bem detalhado aqui falando sobre o câncer de reto, como que ele se desenvolve. Te convido a assistir esse vídeo, que está bem rico e bem interessante. Mas vamos lá, né? Então o que a gente pode fazer para evitar ou diminuir o risco do câncer de intestino? Como eu falei, essas mutações elas vão acontecer naquela camada que está em contato direto com as fezes. Isso quer dizer o quê? Que o conteúdo do intestino, dependendo de qual for a qualidade desse conteúdo, vai aumentar o risco dessas mutações, podendo aumentar o risco de câncer. Então, gente, o primeiro passo que a gente tem que ter é melhorar o conteúdo do intestino. E como que a gente vai melhorar o conteúdo do intestino? A partir do que a gente come, não é mesmo? Quando a gente pensa assim, conteúdo do intestino, todo mundo vai pensar o quê? Que são fezes. Fezes são fezes, né? Não muda nada. Mas não é bem assim, gente. Depende muito. A qualidade das fezes muda muito. A qualidade do nosso microbioma, que são as nossas bactérias, a flora intestinal muda muito, dependendo do que a gente come e também dos nossos hábitos de vida. O primeiro passo, então, gente, vai ser a alimentação, mas tem muito mais do que isso. Tem muito mais que afeta o nosso microbioma, como nós vamos ver, atividade física, o tabagismo também afeta, a qualidade do nosso sono, o nosso estresse, a nossa saúde mental, tudo isso afeta o nosso microbioma e, consequentemente, vai afetar o nosso risco de desenvolvimento de câncer. Então já tem algumas alterações do microbioma, da nossa flora intestinal que estão relacionadas ao câncer de intestino. Então o que a gente tem que fazer? Comer certos alimentos, evitar outros e ter hábitos de vida que favoreçam o nosso microbioma saudável e uma qualidade das fezes ali, diminuindo o risco dessas mutações. Então chega de lenga-lenga, né, e vamos às nossas dicas práticas, né? Então o que a gente pode fazer para que a qualidade das fezes do microbioma seja favorável para a gente evitar o câncer de intestino? Vamos lá. Primeira coisa, né, gente? A gente tem que ingerir água. Né? Não tem jeito da gente ter um intestino saudável ingerindo um monte de porcaria, de líquido aí. Então, vamos evitar o refrigerante, vamos evitar o excesso de bebida alcoólica, vamos evitar aqueles sucos industrializados, aqueles sucos de pozinho, tudo aquilo ali, gente, vamos tirar, vamos deixar para aquela situação de uma festa, uma situação específica. Mas no dia a dia, o que a gente deve ingerir? Água, sucos naturais, chás. Isso que vai ajudar. Então, vamos tentar focar nesses líquidos durante a semana e deixar para aquela situação que a gente for sair da rotina para ingerir esses outros líquidos. E ainda assim, sem exagero, né? Não é porque passou a semana inteira comendo bem,
tomando bastante líquido, que vai chegar no final de semana e encher a lata ali na cerveja, né, gente? Não vamos fazer isso. Isso vai prejudicar também. Inclusive, esses episódios, né, de grande ingestão de álcool fazem muito mal, chamados binge drinking, né? A gente deve evitar isso aí, realmente tem malefícios comprovados para o nosso organismo. Então, no dia a dia, vamos ingerir aqueles líquidos que eu falei, vamos dar preferência para isso aí e, em situações específicas, ingerir os outros. Gente, você sabe que eu não sou a favor de terrorismo alimentar, né? Não vai ser tomar um refrigerante que vai te fazer mal, mas é o uso repetido daquilo ali, aquela cronicidade, como eu falei em um outro vídeo. Tá, beleza. A parte de líquidos tá resolvida, mas e a alimentação? Gente, uma coisa fundamental na nossa alimentação é a ingestão de fibras. As fibras estão presentes nos vegetais, principalmente nas folhas, naqueles vegetais com casca, nas sementes, algumas raízes. Essas fibras vão ajudar em quê? Elas vão, primeiro, diluir outros componentes das fezes, diminuindo o contato com a nossa mucosa. Não é uma coisa boa? A gente não está falando que o contato das fezes, especialmente daqueles itens nocivos das fezes, que vão aumentar esse risco? Então, se a gente ingere mais fibra, a gente está diluindo aquilo ali e diminuindo o contato. E também diminuindo o contato por um outro motivo, porque vai acelerar o intestino. Faz dilatar um pouco mais o intestino, acelerando a propulsão das fezes, diminuindo o tempo de contato de substâncias nocivas com a nossa mucosa. Então, fibras são muito boas se a gente quer diminuir o nosso risco de câncer de intestino. Agora, a gente também deve evitar os alimentos que têm malefício comprovado para o nosso intestino. E aí entram aquelas carnes processadas, por exemplo, os embutidos em geral, que são comprovadamente cancerígenos. Então, presunto, salsicha, salame, essas coisas vamos deixar, gente, para situações específicas, né? Aquelas festas, quando sair ali um pouco. Mas no dia a dia é melhor evitar. Próximo item, gente, é o exagero na gordura saturada, né? Quando eu falo da gordura saturada, tem muita gente que comenta aí, né, falando que a gordura saturada não faz mal. Realmente, né, gente, nada faz mal desde que a gente ingira numa quantidade saudável, evitando exageros, né? Então as gorduras saturadas não devem estar presentes em excesso, então pode comer, desde que não passe de 10% das nossas calorias. Mas é melhor evitar o exagero e a grande quantidade. Então, assim, carne vermelha, gordurosa, isso é bom evitar no dia a dia. Pode comer, mas não é uma coisa que deve ser em grande quantidade, nem todos os dias. É melhor regular ali algumas vezes por semana, sem exagero. Tem um item que, sempre que eu falo dele, dá polêmica, tem muita gente que é radicalmente contra, outras pessoas que são a favor. Mas, gente, o leite, em alguns estudos, mostra-se como fator protetor contra o câncer de intestino. Então, a ingestão do leite, a princípio, diminuiria o risco do câncer de intestino. Eu sei que isso vai dar polêmica, se quiser comenta aí abaixo, fala a sua opinião. Mas realmente tem estudos que mostram que algumas pessoas se sentem mal com a ingestão de leite, que poderia ser mais inflamatório. Nós não vamos entrar nisso aí hoje, mas a princípio, com relação ao câncer de intestino, seria um fator protetor. Então, gente, ó, isso aí nós estamos falando da alimentação, são alguns alimentos, né, que a princípio alguns são benéficos, outros são maléficos para a gente. Além disso, gente, a gente deve favorecer a alimentação antioxidante. Então vamos ingerir alimentos que sejam antioxidantes. Eu já fiz um vídeo aqui sobre estresse oxidativo e alimentos antioxidantes que eu recomendo que você assista logo depois desse, porque esse aqui você tem que ver até o final. Que lá você vai aprender muitos alimentos que vão ajudar a diminuir o estresse oxidativo no nosso organismo, que são aqueles chamados de radicais livres ou espécies reativas, que vão causar alguns problemas aí nas nossas células, né? Lesão de membranas, lesão de DNA, podendo causar envelhecimento precoce, até aumentar o risco de morte. Mas então, vamos privilegiar essa alimentação antioxidante, anti-inflamatória. Porque diminuindo a inflamação, a acidez, a oxidação, tudo isso a gente está tendo um benefício na redução do risco de câncer. Beleza, o que mais, né? Então assim, eu estou falando só da alimentação, mas esse é só um dos pilares, né, gente? Tem muito mais, a nossa vida não se resume só à alimentação, o nosso contato com o ambiente não é só através da alimentação. Então uma das coisas que é fundamental, gente, é evitar o tabagismo. O tabagismo aumenta o risco de câncer de pulmão, isso aí todo mundo sabe, mas tem inúmeros outros cânceres que estão aumentados na presença do tabagismo. Um deles é o câncer de intestino, mas existem muitos outros. Então, o tabagismo, o ideal, realmente, ó, se você fuma, tentar parar, se não conseguir parar, pelo menos diminuir e com o tempo tentar parar disso aí. E lembra, gente, para parar o tabagismo, a primeira coisa a pessoa tem que querer. Não adianta o outro querer para ela, não vai dar certo. Então a pessoa tem que querer, tem que ter força de vontade e é difícil. Mas tem que seguir em frente e conseguir, porque isso aí vai diminuir
o risco do câncer. O que mais, gente? Então, como eu falei, o nosso microbioma tem que ser saudável para a gente diminuir aquele risco de câncer, né? E para o nosso microbioma ser saudável, a gente tem que ter a melhor saúde mental possível, né? Já existem vários estudos relacionando a nossa flora intestinal a quadros como depressão, insônia, ansiedade e muitos outros. Então, primeira coisa, gente, vamos tentar controlar isso aí. Se você tem um quadro de depressão, de ansiedade, tem que procurar a ajuda da família, ajuda profissional, se necessário, entrar com medicação. E também, gente, tem que adotar hábitos saudáveis, né? Então, assim, a prática de algumas coisas que causem relaxamento, que vão ajudar a lidar melhor com os problemas da vida, com os estresses, isso já vai ajudar muito. Então faça atividades que te deem melhor qualidade de vida, relaxamento, melhor forma de lidar com esses problemas do dia a dia. E outra coisa, né, gente, dormir bem. Eu sei que pode parecer fácil falar assim, né, mas tem várias medidas que a gente pode adotar. Eu tenho um vídeo aqui no canal também que eu falo sobre o tratamento da insônia. Também é mais uma dica de vídeo para você assistir depois. Atividade física, gente. Atividade física é comprovado como fator protetor contra câncer de várias naturezas. Então, assim, tem que começar. É lógico, começar atividade física não é uma coisa simples. Quando a gente não tem o hábito de fazer atividade física, o que acontece? O nosso organismo está adaptado, ele tem uma inércia. A inércia, vocês sabem o que é, né? Uma coisa que está em movimento tende a continuar em movimento e uma coisa que está parada tende a continuar parada. O nosso organismo é assim também. Se você está parado, é muito difícil de começar esse movimento. E nos primeiros meses, às vezes, o nosso organismo vai jogar contra, ele não quer começar a movimentar, porque não está acostumado. Mas à medida que a gente vai fazendo, a gente vai pegando o hábito, pegando o gosto, e aí sim a gente cria essa rotina da atividade física, que vai levar a muitos benefícios, sejam cardiovasculares, diminuição do peso e também redução do risco de câncer. Então tem que fazer atividade física regular, de preferência orientada, né, gente? Procura um atendimento para ver se você pode começar, porque se já tiver algum problema estabelecido no coração, algum outro sistema aí circulatório, a prática de atividade física no início ela pode ser contraindicada antes de tratar esse problema. Mas uma vez que você for liberado para fazer atividade física, aí faça regularmente, de preferência 3 a 5 vezes por semana, pelo menos meia hora. Começa mais leve, mas depois tenta chegar a uma atividade física moderada. Então, gente, se você fizer tudo isso certo, ó, tomar líquido, comer fibra, evitar esses alimentos que são maléficos para a gente, não fumar, cuidar da saúde mental, dormir bem e fazer atividade física, gente, isso aí é um grande passo, né? Eu diria um primeiro passo, mas é um grande passo para que você evite um câncer de intestino no futuro e também muitos outros cânceres. Gente, e a última coisa, mas de forma alguma menos importante, é faça os exames de prevenção na idade certa. O que são esses exames de prevenção? Bem, basicamente tem dois exames que são mais difundidos. Um é a pesquisa de sangue oculto nas fezes e o outro é o exame de colonoscopia. A pesquisa de sangue oculto nas fezes é um exame que vai detectar uma quantidade de sangue que não é visível aos olhos. Então a pessoa não sente nada, as fezes são normais e faz o exame ali e pode dar positivo, mostrando que existe uma pequena quantidade de sangue nas fezes que a gente não consegue ver. Uma vez que tem sangue nas fezes, nós temos que pesquisar de onde vem esse sangue. Então o exame de sangue oculto positivo, a gente deve fazer a colonoscopia. Uma outra opção é a gente fazer direto a colonoscopia quando a pessoa chega na idade. Hoje em dia, a recomendação é que aos 45 anos se faça o exame preventivo do intestino, que pode ser a colonoscopia ou começar com o sangue oculto nas fezes. Por que a gente adota essa idade? Porque é a idade que começam a surgir os pólipos de intestino que podem evoluir para o câncer. Então, como eu falei lá no início do vídeo, na nossa mucosa começam a ter mutações que viram pólipos, os pólipos podem evoluir para o câncer. E a colonoscopia vai ver esses pólipos e pode retirar, evitando que a pessoa progrida para ter um câncer. Então é um exame preventivo. Esses exames a gente consegue evitar que a pessoa desenvolva um câncer. Então são exames que devem ser feitos. Então fazendo tudo isso que eu falei e mais os exames preventivos, a chance de você evitar um câncer é muito grande. Gente, muito obrigado por assistir o vídeo. Lembra de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha. Vocês vão ajudar o máximo de pessoas. Um grande abraço. Vejo vocês no próximo vídeo e lembra, ó, acessa meu site, o endereço está aqui, lá tem post toda semana sobre saúde intestinal. Um grande abraço e vejo vocês logo logo.